Somente a dose correta diferencia o remédio do veneno. Essa frase maneiraça é do Paracelso, um cara que foi alquimista, pesquisador, médico e viveu ali na virada da Idade Média para a Idade Moderna, considerado o pai da toxicologia, justamente por ter investigado quando que determinados compostos utilizados para o bem-estar, utilizados para promover saúde, poderiam causar inclusive malefícios se utilizados ao longo de muito tempo ou em doses muito altas. Cara, essa frasezinha, essa reflexão é fantástica para a gente começar a pensar sobre um tema quentíssimo no Brasil e no mundo, que é a automedicação. Bom, por que esse é um tema relevante? Porque se você procurar aí no Cinetox, né, que são os dados de intoxicação no Brasil, você vai ver que a principal causa de intoxicação é o uso excessivo de medicamentos, com muitas vítimas que estavam usando remedinho ali achando que estava tudo bem e chegaram ao ponto que tiveram danos graves pelo consumo desses medicamentos. Além disso, você usando o mesmo remedinho para poder tratar uma dor de cabeça, para poder lidar com uma dorzinha no joelho, você mascara sintomas de doenças que deveriam ser tratadas, ou você vai deixando de lado a raiz do problema e ir medicando, 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 até que você tenha danos ainda piores pela ausência de cuidado. Bom, então a gente pega essa frase, a dose é que vai diferenciar, né, o que é remédio e o que é veneno, para começar a pensar sobre esse tema. Vamos fazer uma reflexão aqui, pegando um livro de 1932, um livraço chamado Admirável Mundo Novo. Hoje, nós sabemos muito bem, né, que existem uma série de medicamentos ansiolíticos, psicotrópicos, para lidar com o nosso humor. E esses medicamentos são fundamentais para o tratamento de depressão e outros problemas de saúde psíquica. Ao mesmo tempo, nós também sabemos que muitas pessoas buscam usar esses remedinhos, né, sem qualquer orientação médica, porque querem, né, lidar com um sofrimento ocasional, ou porque querem dormir melhor, ou porque querem aumentar o seu rendimento nos estudos. Isso é extremamente perigoso. E isso pode estar relacionado, né, com uma dificuldade que a gente tem de lidar com dificuldades, de lidar com frustrações, querendo mobilizar um remédio para poder resolver questões que deveriam exigir a nossa atenção, o nosso cuidado e a nossa ação direta. Ora, isso daí, maluco, já era imaginado, já foi visto há quase 100 anos pelo Aldous Huxley. Aldous Huxley é um autor, um escritor extremamente, né, reconhecido, sobretudo por causa desse livro, Admirável Mundo Novo. Esse livro é uma distopia, ou seja, ele imagina um futuro que é muito ruim, um futuro que é uma desgraça para a humanidade. Só que é uma distopia muito sofisticada e muito particular. Sabe por quê? Porque quando a gente vai ver as distopias do mesmo período, ou mesmo distopias contemporâneas, pega, por exemplo, Jogos Vorazes, ou O Conto da Aia, são mundos que são construídos baseados na opressão, baseados no controle. Então eu vou te vigiar o tempo inteiro, por exemplo, 1984, eu vou controlar suas atitudes, eu vou limitar aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, eu vou deixar todo mundo passando fome, em situação de penúria, e aí vocês têm dificuldade de se voltar contra os poderes vigentes. Em Admirável Mundo Novo, não, cara. É uma distopia baseada no prazer, uma distopia baseada numa pretensa felicidade. Qual que é a ideia de Admirável Mundo Novo? Nós vamos criar um mundo sem sofrimento, um mundo sem dor, um mundo sem conflitos, um mundo em que está todo mundo sendo feliz o tempo inteiro. E se está todo mundo gozando de uma pretensa felicidade, não há razão para ninguém querer mudar as coisas, não é mesmo? Não há razão para ninguém se unir, se organizar para poder contestar os poderes vigentes. Olha que sofisticado isso. E aí são vários recursos utilizados, né, na obra, no contexto da obra, no cenário da obra, para manter todo mundo quietinho. Seja, por exemplo, a criação, né, o nascimento das pessoas sendo mediado por diferentes graus de oxigenação do cérebro, para que pessoas nasçam com mais e menos competências e ocupem funções sociais determinadas pelo nascimento. Então tu não tem como reclamar da organização social, porque tu foi criado, tu nasceu para estar naquela posição. Seu cérebro foi oxigenado somente para você estar naquilo, né? Então eu crio esses mecanismos, né, para você não ter como se rebelar. E se você tá triste, se você tá infeliz, se você tem alguma dor, alguma coisa com a qual você não tá conseguindo lidar, você vai tomar um Soma. Soma é uma droga, um remedinho disponível no livro, que todo mundo toma quando tá sentindo alguma tristeza. Ah, hoje eu não tô muito bem. Eu tomo um Soma e aí eu vou ficar maneiro. Cara, olha que doideira isso. Eu tenho remédios que são utilizados para poder para poder apagar, para poder passar por cima, para evitar que as pessoas lidem com as suas questões existenciais, com as suas questões íntimas. Ora, se eu tenho esses medicamentos fundamentais para o tratamento de problemas psíquicos, e eles são usados para a gente poder
atravessar dores, atravessar frustrações, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando de desenvolver a habilidade, né, de lidar com dores, frustrações e sofrimentos que são inerentes à vida, né, e estou colhendo prazeres momentâneos para ficar de boa e pronto, acabou. O livro é baseado nisso. É um livro em que todo mundo morre cedo, e aí ninguém envelhece, ninguém tem a dor e o sofrimento do envelhecimento, né, as dificuldades inerentes, né, ao passar dos anos. Ninguém se questiona sobre a existência, sobre como as coisas poderiam ser. Se você começa a pensar nisso, a cultura toda te orienta. Não, não, toma um remedinho desse aqui, ó. Acabou, você toma um soma, aí tu fica, né, felizão, e você continua vivendo a vida. Então, essa reflexão do Huxley, genial inclusive, mostra a perspectiva de um mundo em que as pessoas são controladas não pela força, não pela vigilância, mas são controladas pela promessa de prazer eterno, pela promessa de que elas não sofrerão. Legal pra caramba, nós vamos pensar isso daí, vamos trazer isso daí pra gente poder pensar, né, automedicação na contemporaneidade, a partir dessa premissa de evitar a dor. Já que a gente está falando de evitar a dor, eu vou pegar um outro camarada aqui que você provavelmente já conhece. É uma figura importantíssima da filosofia contemporânea, o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, ele é conhecido pelo seu conceito, né, de sociedade do cansaço, que é uma sociedade em que nós somos o tempo inteiro influenciados, cobrados de produzir. O nosso desempenho é aquilo que nos faz ser avaliado positivamente ou negativamente pela sociedade. Então, quanto mais eu produzo, mais eu sou, né, validado. Se eu produzo pouco, se eu estou cansado, eu sou deslegitimado. Olham para mim e falam, pô, isso daí não vale nada, né? Esse conceito da sociedade do cansaço não é o que a gente vai usar hoje, mas ele está na base, né, desse pensamento do Churran para poder entender o que ele chama de sociedade paliativa. O que é a sociedade paliativa? Né? A gente fala de paliativo quando a gente vai administrar ou remédios ou técnicas para poder reduzir a dor do sujeito. Para o Churran, a gente vive hoje uma sociedade que tem horror à dor. A gente não quer saber de dor de jeito nenhum. Ele chama isso de algofobia, né? Uma fobia com relação à dor. Então a gente não quer ter que lidar com isso. No livro Sociedade Paliativa, ele vai dizer que a dor ao longo da história, ela foi encarada muitas vezes como um caminho importante para o desenvolvimento, a dor como algo essencial, importante para eu poder chegar aos estados que eu quero, tanto os meus estados psíquicos, né, quanto o meu estado de desenvolvimento físico. A dor era parte da constituição do sujeito. Mas hoje, o sujeito moderno, de acordo com o Churran, olha para a dor e entende, cara, isso aqui não serve para nada. A dor é simplesmente um problema. Eu não ganho nada com essa dor, eu não aprendo nada com essa dor. Então o que eu quero? Evitar a dor a qualquer custo. E um dos vetores que nos faz querer evitar a dor a qualquer custo é justamente a necessidade de estar produzindo. Porque eu tenho que estar produzindo cada vez mais, então eu vou tomar aqui um remédio. Pô, tô com uma dor aqui de cabeça. Tomo o remédio, vambora produzir. Nossa, eu tinha que levar esse monte de coisa, mas tô com dor nas costas. Tomo o remédio, né? E vamos produzir. Tem um remédio aí, que eu não vou falar qual que é, porque, né? Porque eu faria isso aqui no YouTube, vai que nego me arranca daqui. Mas tem um remedinho aí que a galera toma e a propaganda, o remédio dor, a propaganda atual é tipo assim, para você aguentar mais e por mais tempo, para você aguentar mais e por mais tempo. Olha que loucura, maluco. Então, o remédio você toma, né, não para curar uma enfermidade, não para lidar com um problema momentâneo. O remédio você toma para você aguentar mais, para você continuar produzindo e oferecendo cada vez mais nessa sociedade do desempenho. Então, esse contexto da sociedade paliativa é um contexto em que a gente recusa a dor, a gente entende que a dor não tem utilidade e eu vou estar o tempo inteiro mobilizando medicamentos para poder sanar, né, as minhas necessidades fisiológicas, para poder lidar com essas dores e para conseguir permanecer produzindo, tá? Porque é isso que se exige nessa sociedade contemporânea e isso que, e aí o Churran, lá no conceito de sociedade do cansaço, a gente acaba exigindo de nós mesmos. A gente interioriza esse olhar vigilante, essa cobrança, e a gente está o tempo inteiro pensando, não, não posso descansar não, tenho que estar produzindo, eu tenho que estar atuando, eu tenho que estar desempenhando cada vez mais. Doideira, né? Pô, vocês viram aí, mas a gente meio que passou por 3 repertórios bem maneiros para poder discutir essa questão da automedicação, né? Então, vamos ver uma meditation? Caminhos para prevenir o hábito da automedicação entre os brasileiros. De acordo com o médico medieval Paracelso, considerado o pai da toxicologia, somente a dose correta diferencia o remédio do veneno. Então minha contextualização já começa assim, pá! O corretor já olha pro meu texto e fala, pô, maneiro, maneiro, tá dentro da discussão, é pertinente
E é uma reflexão, pô, chiquérrima. De fato, a proposição do estudioso é muito pertinente para refletir sobre a relação dos brasileiros com medicamentos, os quais, usados sem orientação profissional adequada, podem se converter em verdadeiros venenos. Então, pô, articulei claramente com o tema, minha contextualização está pronta. Essa reflexão serve para pensar na automedicação, porque se eu uso remédio sem orientação, ele pode se converter em um veneno. Nesse sentido, é fundamental analisar como a automedicação é impulsionada pela necessidade de produtividade constante. Esse é meu tópico 1, como que a necessidade de estar sempre produzindo vai fazer com que eu me automedique, e pelo desejo atual de evitar a dor e experimentar somente o prazer. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o Churran no meu segundo parágrafo, e eu vou chamar o Aldous Huxley no meu terceiro parágrafo. Em primeiro lugar, vive-se sob uma lógica que exige das pessoas a capacidade permanente de produzir. Então, reiterei, né, o meu tópico frasal, no meu tópico frasal, o meu primeiro tópico, discutindo, né, apontando a discussão a respeito da busca do medicamento para produzir mais. Nesse viés, conforme o pensador Byung-Chul Han, a demanda por desempenho faz com que a dor seja vista como indicativo de fraqueza, devendo ser escondida e rapidamente remediada. Essa dor não serve para nada, ela só me atrapalha, então bora tomar remedinho. Com isso, constitui-se uma sociedade paliativa, em que medicamentos são empregados de maneira autônoma e irresponsável para aplicar dores. Então, de maneira autônoma, porque eu não estou tendo orientação nenhuma, e irresponsável, eu estou marcando, né, que eu não estou sendo autônomo no sentido de que eu estou indo lá e tomando uma decisão adequada com autonomia. Não, que eu estou autonomamente pegando o remédio, mas sendo irresponsável, né, na minha atitude. Então, fundamentei aquilo que eu avisei que eu ia discutir. Falei, pô, a demanda por desempenho faz com que a gente tome remédio, trouxe aqui a fundamentação. Agora faço a articulaçãozinha marota com o tema, ó. Como consequência, problemas de saúde graves podem ter seus diagnósticos protelados, uma vez que analgésicos, por exemplo, aliviam sintomas e mascaram sinais clínicos indicativos de doenças ou lesões. Então, como que eu faço essa costurinha depois? Eu falo, pô, isso aí vai causar problema. Porque, cito um exemplo, analgésicos, por exemplo, podem fazer com que a gente mascare sintomas, né, deixando de lado a possibilidade de tratar doenças ou de tratar lesões. Aquele joelho ali que você está tomando aquele remedinho, daqui a pouco estoura o joelho, tu não tem nem articulação mais, porque tu achou que estava tudo bem só tomando, né, aquele remédio e reduzindo aquela dor. Show de bola? Bom, você que está vendo aí, você não tem esse problema do joelho não, isso é coisa de idoso igual a mim. Bom, além disso, eu sigo, há uma tendência a evitar a dor e buscar prazeres imediatos na sociedade atual, impulsionando o uso de medicamentos para o humor. Então, ó, desloquei a minha discussão especificamente para os remédios, né, voltados à saúde psíquica. Sob tal prisma, o livro Admirável Mundo Novo, escrito há quase um século, apresenta um cenário muito semelhante ao da sociedade atual. Olha que maneiro, eu não só citei o livro e joguei para cima. Eu cito o livro, falo, pô, o livro é escrito há mais de um século e eu comparo ele com essa nossa sociedade contemporânea. Apresenta um cenário muito semelhante. Na obra, a população é controlada por meio da promessa de prazer e felicidade plenos. No entanto, esse estado é obtido às custas do uso de um remédio, o soma, que elimina tristezas, angústias e conflitos interiores. Então, ó que maneiro. Tô falando de um livro no qual o uso do remedinho vai fazer com que a gente fique feliz. Então eu vou eliminar tristezas, angústias e conflitos. De maneira análoga, ou seja, comparando, né, a obra com agora, muitos indivíduos fazem uso de compostos ansiolíticos e antidepressivos. Olha como é que eu tenho que sambar, né? Só aproveitando para chamar essa atenção, eu usei medicamentos nesse parágrafo, eu usei as custas do uso de um remédio, o soma, para não repetir, né, esses dois termos, uso de compostos ansiolíticos e antidepressivos. Então, nem só de sinônimo vive o homem, né? Sem a devida indicação médica, fazendo com que remédios essenciais, aqui eu já posso repetir remédio novamente, que está mais acima, para o tratamento de condições psíquicas determinadas, se tornem venenos nas mãos de pessoas sem diagnósticos que evitam lidar com as próprias questões existenciais e buscam satisfação imediata. Nossa, esse final aqui desse parágrafo ficou chique, hein? Então esses remédios fundamentais são tratados, né, são usados como veneno, né, para muita gente que quer simplesmente deixar de lado, né, pular, né, ultrapassar essas tristezas, essas frustrações, sem ter que lidar com elas. Finesse, senhoras e senhores. Aí eu termino. Portanto, é preciso disseminar a consciência dos riscos da automedicação para evitar que remédios sejam usados para manter a produtividade
e promover prazeres meramente momentâneos. Fiz o quê? Uma retomada clara da minha tese. Vamos desenvolver a consciência para quê? Para a gente não ficar usando remédio só para produzir, nem ficar usando remédio só para evitar o sofrimento. Para isso, o Ministério da Saúde, é o meu agente, deve criar campanhas informativas a respeito do tema. É minha ação. Campanhas informativas para poder fazer com que as pessoas entendam os riscos da automedicação. Como? Por intermédio de propagandas na mídia televisiva. Botei aqui o meio e eu detalho o meio da seguinte forma. Meio de comunicação de massa presente em quase todas as casas do Brasil. 96% das casas do Brasil têm televisão, de acordo com a pesquisa brasileira de mídia. Então eu estou fazendo um detalhamento concreto, né, um fato, dando uma informação importante sobre a mídia. Por que na televisão? Pô, porque é um meio presente na maior parte das casas do Brasil. Com o objetivo de sensibilizar a população quanto aos riscos do uso indevido de medicamentos, esse é meu objetivo e, portanto, meu efeito, e, por conseguinte, marquei aqui o efeito do efeito, um efeito que decorre do primeiro efeito, reduzir os danos causados por essa prática. Ademais, então adiciona aqui uma intervençãozinha, né, extra, é necessário ampliar o atendimento à saúde mental no SUS, de maneira a garantir o acesso à psicoterapia e à avaliação médica. Aqui, essa minha segunda intervenção não está completa, e nem precisa estar, porque eu vou ter só a primeira avaliada, 5 elementos, tirei 200. Só que é importante para mim, eu entendi que era importante ao longo do texto eu fazer uma intervenção mais direcionada para essa questão da saúde mental, já que eu fiz um parágrafo inteiro dedicado a ela. Então fiz mais essa intervenção para quê? Para deixar a minha costura da redação totalmente fechadinha. Minha C3 chegar no final com nota máxima. E aí, ó, terminando, assim, será possível usar a dose correta e impedir que remédios sejam usados como venenos. Volta no pensamento do Paracelso para fazer aquela articulação 100% na manha. É isso, senhoras e senhores. Caminhos para prevenir o hábito da automedicação entre brasileiros.